a gente tem 90% das pessoas que estão satisfeitas ou muito satisfeitas. E aí, ou seja, tem gente que não está satisfeita. Vamos trocar uma ideia aí sobre algumas dos principais motivos do pessoal não estar satisfeito com o Airbnb ou com a experiência do Airbnb. O que rola? Quais são os principais problemas? Então, Marcos, eu puxei um estudo aqui feito também. É um estudo amador isso daqui, feito por um pessoal da computação, nesses fóruns online que tem, né? Que fizeram o quê? Pegaram os comentários do Airbnb, então puxaram comentários de aleatoriamente de diversos locais, todos em língua inglesa, rodaram uma análise em cima de palavras-chave para ver qual é a razão de comentários não serem 5 estrelas. Ele ranqueou aqui por causa, né? Qual é a causa desses comentários? A primeira disparada, com mais de 60% dos casos, é limpeza. O hóspede não ficou satisfeito com o padrão de qualidade da limpeza. Pode ser que em várias coisas, mas é uma percepção de sujeira, né? Uma percepção que não é o padrão de higiene que ele estava esperando. Na nossa experiência, eu ia dizer que realmente é o que eu vejo que é a maior dificuldade do anfitrião. A pessoa que chega no Airbnb, ela já espera que o atendimento não vai ser tão rápido quanto um hotel, que vai ser menos profissional, mais pessoal, que não vá ter uma descrição tão precisa das coisas, que vai ser uma experiência um pouco mais rústica, vamos dizer. Mas a limpeza, ninguém espera ficar num lugar sujo. Isso é a antítese da hospitalidade. Né? Não, total. E a gente vê isso realmente no dia a dia. Eu acho que muitas vezes, pelo menos a nossa experiência muitas vezes foi os materiais mesmo que estão dentro da casa, né? E por materiais eu digo roupa de cama, eu digo às vezes um piso, se eu tenho um piso mais antigo, se eu tenho uma pintura mais escura, o tipo de material na própria construção muitas vezes tem um impacto nessa percepção de limpeza, né? Então às vezes o ambiente até foi limpo, foi higienizado, mas se o piso é um piso mais antigo, tal, que tá, né, descascando um cantinho aqui, outro cantinho ali, o pessoal já tem essa percepção de que o ambiente não tá limpo. O utensílio de cozinha, a mesma coisa, tu pega ali alguns pote plástico que já está um pouco mais arranhado, né, um prato que às vezes está um pouquinho trincado, alguma coisa assim, é a mesma coisa. Eu vejo que muitas dessas coisas que às vezes são de manutenção estouram na conta da limpeza, vamos dizer assim, né? Não é a limpeza em si que é o assunto aqui, é a sensação de estar num ambiente limpo, né? Que envolve desde cores, cheiros, até realmente o estado de limpeza do chão. Não, como eu falei, não é só a limpeza, é a manutenção. E até tem um comentário ali, vem um comentário, apartamentos marinhos. Que dura depender de terceiros, né? E isso a gente até conversou semana passada na live com a Carla, né? Que é especialista em governança e gestão de equipes de limpeza, de camareiras em hotéis e tal. Ela é consultora desse assunto, inclusive. E o que a gente conversava era justamente dessa coisa depender de terceiros, o que a gente enxergou do nosso modelo ao longo do tempo, e é o que a gente está aplicando hoje, é que, no final das contas, o que realmente faz muita diferença é a inspeção do trabalho, né? Então, realmente, a gente depende de terceiros, muitas vezes. A gente tem ali uma diarista, ou uma empresa terceirizada, ou um funcionário, que seja, mas a gente, enquanto anfitrião, a gente tem que inspecionar o trabalho dessa pessoa ou ter os mecanismos para inspecionar esse trabalho sempre que ele é executado. E isso foi o nosso aprendizado nos últimos 2 anos aí. Sempre que a gente deixou de fazer a inspeção, porque a gente testou algum outro modelo que a gente achou que não ia precisar, assim, agora com esse modelo não vai mais precisar entrar ali antes do hóspede chegar. Deu problema, não deu certo. Tem sido a nossa experiência, assim, né? Não sei se tu tens algum outro comentário sobre isso, mas é o que eu vejo. É isso mesmo. Na questão de limpeza do dia a dia, tu tá verificando o padrão. Tá se certificando que tá tudo do jeito que é para ser, porque sempre vai ter falha. Se alguém responsável por qualidade, tu acaba obrigando o terceirizado, a outra pessoa, a fazer tudo certo, né? Mas é que isso daí não resolve o problema que a gente tem muitas vezes da casa ser mais velha, está em pior estado de manutenção, né? E esse é um outro problema que tem que ser resolvido, e esse daí é investimento, não adianta. Isso aí é comprar coisas novas, fazer reforma na casa, pode sair bem caro esse tipo de manutenção. Por isso que, em geral, eu sempre penso, Marcos, vai comprar ou construir para investimento em Airbnb, priorizar, né, materiais de limpeza mais fácil, de mais durabilidade e mais baratos para repor, né? Isso daí faz toda a diferença. Tem que pôr azulejo depois de alguns anos, eu não acho no mercado,
acaba tendo que quebrar tudo, demora, isso pode ser bem caro. Vai muito naquela ideia de rentabilidade, né? As pessoas perguntam muito assim, é mais rentável, não é, tal. E a gente sempre fala, né, que o Airbnb ele pode ser mais rentável dependendo da situação, mas tem que investir. Não adianta querer fazer sem investimento hoje. Teve um tempo que dava para fazer. Quando eu comecei, o primeiro Airbnb que a gente tocou, que eu toquei, né, aqui em Floripa, era tudo coisa usada. Montei um apartamento, tudo com móvel usado. Uma coisa ou outra, assim, peças bem pequenas, eu botei peça nova. Era uma outra época, e até isso que a gente estava falando de público antes ali, né, que hoje esse público mais idoso está entrando, e não é só o público mais idoso, todo tipo de público entrou para o Airbnb que não estava antes. E existe uma coisa, até um conceito no turismo, né, que é a ideia de desenvolvimento de um destino turístico, né? Qual é a vida o ciclo de vida de um destino turístico. E normalmente um destino turístico ele começa a aparecer para o mundo, vamos dizer assim, por causa de alguns aventureiros, assim, um mochileiro, né? O cara que vai lá e que, sei lá, pega um lugar aí que ninguém conhece, e aqui tem aquelas pessoas que são os aventureiros, né, que são os desbravadores, e que vão e começam a conhecer o lugar. Aí aquela ideia começa a se difundir, e a coisa vai ganhando nome, e aí vai traindo outros públicos, e vai desenvolvendo, e aí daqui a pouco ele se torna um destino badalado, e aí as expectativas vão aumentando. O valor vai indo tudo, né? Então, de certa forma, eu vejo que isso aconteceu assim no Airbnb nos últimos 6 anos, 5 anos, né? No começo era uma coisa assim que não era mainstream, assim, né? Era uma coisa que alguns iam, outros não iam. E aí, ao longo do tempo, a galera foi conhecendo, e aí teve muita gente que começou, em vez de ir pro hotel, eu vou pro Airbnb. Mas aí o cara vem pro Airbnb com a expectativa de que recebeu o que ele receberia num hotel. E pagamentos. E aí aquela coisa. Aí agora, na real, eu acho que a gente está num momento, assim, que, sim, as exigências estão altas, mas, por outro lado, eu acho que já está começando a haver essa percepção, assim, de que tem hotel e tem Airbnb, são experiências diferentes. O que tem no hotel não tem no Airbnb. E eu acho que está começando a existir uma segmentação, assim, um pouco mais madura desse mercado. Eu concordo, Marcos. É o que eu vejo também. Hoje a gente escuta falar de pessoas mais acostumadas com um padrão mais alto, até luxo de hospedagem, né, que só iam para hotel 5 estrelas, sem buscar esse tipo de coisa, considerando o Airbnb, né? Uhum. Mas quando ele considera o Airbnb, não é o Airbnb, vamos dizer assim, não é aquela casa um pouco mais velha que tu alugava no começo. Ele considera um padrão equivalente ao do hotel que ele ficaria, né? Inclusive de serviço. A limpeza está muito presente nisso daí. E quando você está longe e não pode fazer a inspeção, o que você faz? Assim, né? Se o proprietário está longe, o que eu vejo é que eu colocaria uma outra pessoa para fazer a inspeção, nem que seja um outro terceiro. Tipo, vou pagar 2 pessoas, uma para limpar e outra para inspecionar. Porque isso também tem sido a nossa experiência, é que às vezes os problemas de limpeza que acontecem, os pequenos esquecimentos, muitas vezes não são nenhuma coisa assim por falta de palavra melhor, de má fé de quem está limpando. Eu vejo que às vezes quando a pessoa está limpando, e principalmente se tem horário para fazer as coisas, né? Às vezes tem uma situação do hóspede que está saindo de manhã e tem que arrumar para o outro que está entrando à tarde, a pessoa está meio com pressa. Às vezes passa mesmo, né? A pessoa vai lá, limpa aquele ambiente e às vezes não percebe que deixou alguma coisa sem fazer, né? E a gente percebeu aqui na empresa que quando a pessoa que inspeciona é diferente da pessoa que limpa, é um par de olhos novos, né? Um par de olhos que não estavam envolvidos com o processo de limpeza para enxergar coisa que às vezes quem está limpando não vê. Então, tem uma dica ali também de a pessoa filmar e mandar, né? Pode ser também, mas eu vou dizer que muitas vezes os feedbacks negativos que a gente tinha de limpeza eram coisas que não eram tão aparentes. É aquela coisa assim, quando o hóspede chegou, abriu o armário da cozinha e tinha uma panela lá dentro que não estava limpa, às vezes até coisa que o hóspede anterior, tipo, tem lá uma pilha de 10 pratos. Aí na pia ficaram 3 pratos. Aí a moça, né, a pessoa que chegou para limpar, lavou os 3 pratos que estavam na pia e empilhou ali. Só que lá embaixo, no meio dos 10 pratos, tinha 2 ou 3 que ficaram engordurados, que o hóspede anterior limpou
assim, entre aspas, lavou, botou de volta na prateleira e ficou sujo. Então é uma coisa que são coisas às vezes são mais escondidas, que a filmagem provavelmente não pegaria. E aí, isso que a gente tem visto, assim, a gente via isso, normalmente os feedbacks negativos de limpeza que a gente tinha eram coisas que não eram muito aparentes, eram coisas que depois que o hóspede entrava no ambiente, que ele começava ali a usar as coisas e que ele ou ela ia percebendo, né? O comentário que me marcou muito, Marcos, eu acho que passou bem a seguinte frase: a limpeza estava bem feita, mas parecia de um hotel, muito superficial, não era que nem quando eu limpo a minha casa. E o que aconteceu foi exatamente esse tipo de situação. Detalhes de louça, detalhes de área externa, coisas que realmente no ambiente comercial não se toca. Mas quando a pessoa está esperando uma casa como se fosse a dela, ela compara muito com a limpeza que ela faz em casa, né? Então ela varia esses detalhes. Sim, não, certamente, isso acontece, né? Muitas pessoas são incompetentes. O problema é que a gente está confundindo a nossa situação. Nossa situação, qual que era? A gente tinha uma equipe muito competente, na verdade. Por isso que a gente está falando essas coisas. A gente tinha uma equipe boa. E mesmo assim, estavam vindo ainda comentários negativos de vez em quando de limpeza, quando não tinha essa expressão. Obviamente, profissional ruim que você contratar vai ser muito pior. Realmente vai ser uma coisa que uma filmagem vai pegar e que tu consegue identificar. A gente está falando mais do detalhe fino ali. O detalhe fino, às vezes, passa despercebido mesmo para uma equipe qualificada, com experiência em hotelaria e com experiência em hospedagem. Não seria melhor deixar menos pratos e toda vez o pessoal lavar, mesmo estando limpo? Isso aí foi uma coisa que a gente fez também. Hoje a gente tem uma lista padrão, que quando a gente vai vai montar uma nova acomodação para Airbnb, a gente usa sempre a mesma lista. E a nossa equipe é treinada para verificar a lista, as coisas de acordo com esse inventário padrão. Se eu tenho uma acomodação para 4 pessoas, a gente vai ter a gente trabalha com 2, né? Então, 2 vezes o número de hóspedes. Então, eu vou ter 8 pratos, eu vou ter 8 colheres, 8 facas, 8 copos, 8 para acomodações menores vezes 2, né? E sempre lava tudo bem, né? Sempre pega tudo e lava de novo. Então, tira tudo dos armários e verifica tudo, né? Faz aquela limpeza rápida, né? Se já estiver limpo. Se estiver sujo, obviamente, é a limpeza mais pesada. Alguém tinha perguntado antes de padrão no apartamento, né? Uma coisa também que faz a limpeza sempre ter um padrão. Montar um padrão de itens que são fáceis de repor, que tem um custo de reposição razoável e que são itens fáceis de limpar. Então, priorizar um design e itens fáceis de limpar. Isso daí vai facilitar muito a operação no dia a dia. Tentar ser o mais prático possível com relação a certas coisas, né? Então, só para dar um exemplo, em vez de eu ter xícara e pires, eu tenho caneca. Transforma 2 itens num só. Em vez de eu ter prato fundo, tigela de sobremesa, sei lá, um monte de tipos de pratos fundos, né? Eu tenho só ali aquela kombucha, né? Aquele bowl, que já serve para sobremesa, já serve para sopa, né? E tudo mais, né? Racionalizar essa lista também é bem legal.